Comunidade Paz e Bem, bom dia. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, de Leachel Monanã, e como sempre tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série Reflexões sobre o Espírito da Intimidade, estamos trabalhando aqui com o livro da Sobonfu Somé, O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar. E vou ler aqui agora para vocês um parágrafo para a nossa reflexão do dia de hoje. Às vezes, acreditamos que a confusão que vivenciamos em nosso dia a dia acontece isoladamente. Na verdade, tem algo a ver com a falta de conexão com os nossos ancestrais. A ideia de cura dos ancestrais pode ser de ajuda em um contexto como este. Para o povo da Gara, o luto é uma forma de fazer uma ponte entre nós e nossos ancestrais. Um ritual de luto pode ajudar a pessoa a soltar a raiva e a tristeza com a morte de um parente e levar seu espírito à terra dos ancestrais, onde poderá ser útil para nós. Alimentando nossos ancestrais regularmente, podemos renovar nossos laços com eles. Bom, esse parágrafo me faz refletir muito sobre a nossa, eu vou chamar de falta de educação para lidar com a morte. Falta de educação no sentido de nós não somos educados para lidar com a morte. Na cultura ocidental, a partir da cultura cristã, nos foi incutido um medo, um pavor terrível da morte. E, consequentemente, dos mortos, né? Esquecendo que quando a gente sai daqui da materialidade, primeiro que quando a gente nasce, a gente não vem de qualquer lugar, a gente não vem do nada. A gente sai de algum lugar. Quando a gente vem do Aie, né, do Orum, né, do mundo invisível, para o Aie, aqui a Terra, o mundo visível da materialidade, a gente sai de algum lugar. A gente tem nossos grupos, essa família. Muitas vezes a gente retorna, né? Quando a gente, muitas vezes nasce pessoas que já era um ancestral, né? Era um parente às vezes que retorna. É muito comum a gente ver às vezes uma criança que nasce e a gente fala, nossa, fulano parece com o primo Beltrano. Primo esse que essa criança nunca viu. Às vezes tem o mesmo tom de pele, o mesmo jeito de falar, as mesmas manias, gosta da mesma comida. Então a gente acredita muito que os nossos parentes, né, eles retornam. Por isso, a importância da gente refletir muito com as pessoas com quem a gente se relaciona, com quem a gente monta família. Por isso que é tão complicado essa cultura do descarte nas relações, onde os casamentos, as uniões não são pensadas mais uma união para sempre. Na primeira desavença, na primeira dificuldade, se joga fora. A pessoa se joga fora o casamento. Não estou falando que devemos ficar presos em relacionamentos abusivos, em casamentos violentos e ficar preso nisso a vida inteira, como muitas vezes já nos foi imposto para a manutenção dessa família. Não é disso que eu estou falando, mas na verdade a gente tem que refletir muito antes. Eu já falei em programas anteriores sobre a importância da participação dos mais velhos, né, nas relações, nos casamentos, porque os mais velhos, querendo ou não, a gente garante um controle social, né? Então porque você casa com um cara que ninguém gosta,
Sua mãe odeia, os seus primos odeiam, seus irmãos odeiam. Gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é muito comum, aí depois lá na frente, ai não, mas é o amor da minha vida, porque fica buscando sempre aquele amor a partir da novela, né? Que eu sempre trago aqui, que tem aquele último capítulo do filme romântico, né? Que vem os dois correndo na praia, cantando aquela música melosa no fundo, e fim. Só que ninguém mostra o dia seguinte, quando acorda, com bafo, com diarreia, com o cabelo, né, descabelado, os cílios que já saiu do olho e tá pregado na testa. Ninguém mostra o dia seguinte. A toalha jogada na cama e por aí vai. Então é importante a presença, a gente entender que um casamento, uma relação, ela é uma ação comunitária. Certo? Porque são duas famílias que se unem. Duas ancestralidades que se unem. E quando se nascem as crianças, os filhos dessa união são parentes que retornam. Ancestrais, seja, né, de um ou de outro, que retornam. E com relação ao luto, né? Porque, na verdade, aqui hoje a gente vai falar mais sobre a morte, mas não dá para falar sobre a morte sem falar sobre a vida. Assim como dá para falar sobre a vida sem falar sobre a morte, que são as duas coisas imutáveis. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo precisa ir embora um dia. Precisa retornar ao Orum. E nós não falamos sobre isso. A ponto de a gente não se preparar em vida para a morte. Se tem um terror sobre isso. E o não se preparar para a morte é você não pensar no legado que você vai deixar, que são todas as construções, todas as benfeitorias que você faz, não materialmente, simplesmente, construir um palácio, todo mundo vai lá, coloca seu nome no palácio. Mas a benfeitoria na comunidade a qual você pertence. Seja na sua família, seja no seu bairro, seja na sua cidade, no seu país, não importa. Que cada um tem um papel, né? O simples fato de você estar disposto de uma boa palavra, você já deixa uma marca na vida de alguém. Ou apenas o silêncio, acolher a palavra do outro que precisa desabafar. E vamos falar sobre o luto também. É necessário a gente se permitir vivenciar o luto. E criar rituais para o luto. Muitas das culturas têm rituais. Nós, as culturas de matriz africana, nós temos nossos rituais fúnebres, mas o luto ele vai para além do ritual fúnebre. Que o fúnebre é ali. Aqueles rituais, vai cantar, vai dançar, o X vai rezar, vai mandar fazer a missa. Mas tem os rituais fúnebres do luto de cada um para lidar com a perda. Porque é uma perda, né? Você está acostumado com o cheiro da pessoa, o alimento, a comida daquela pessoa, as brigas que você... Porque você vai sentir falta até das brigas. Você sente falta no luto até daquilo que a pessoa te irritava. Isso vai te fazer falta. Dos bons e maus momentos. Tudo isso, e aí você vai lembrar, dependendo se quando a gente mora com a pessoa que falece, se a pessoa tinha hábitos, né? Horário para sair, saía para trabalhar, para voltar, muitas vezes na hora da pessoa chegar, você está esperando a pessoa chegar. Aí você lembra, ela não vai voltar mais. No início, a dor é maior, muitas vezes a gente... E tudo bem chorar, tudo bem ficar triste, por conta dessa saudade, é aquele abraço físico, né? Aquele contato material que você não vai ter mais.
E aí você toda hora você vai lembrar. Quando você abre a geladeira, você lembra a cebola que cortou do lado errado para você e que a pessoa cortou. E aí você vai lembrar e falar, porra, ela não vai estar mais aqui pra. Eu não vou mais poder me irritar com ela do jeito que cortou a cebola. Ou o cheiro. Você abre o guarda-roupa, você sente o cheiro da pessoa, mesmo às vezes já tendo tirado as roupas e ter doado, seja lá qual for o encaminhamento que você deu para as roupas. Você vai fazer, vai preparar o almoço, você vai lembrar, às vezes, um cheiro, um gosto. E só que nessa sociedade onde demonizou a morte, parece que a gente não pode vivenciar tudo isso. É saudável a gente viver o luto. Inclusive, eu observo, enquanto sacerdotisa, nós já vínhamos, enquanto Brasil, eu já observava o número cada vez mais acentuado de pessoas deprimidas, antes da Covid, antes da pandemia. E nós tivemos uma situação muito séria enquanto política pública no Brasil, durante a pandemia, que nós não tivemos rituais. Ritual de passagem, né? Que o velório é um ritual de passagem, que é tanto para o morto quanto para nós, né? De ver ali aquele corpo que será enterrado, tanto que o fechar o caixão, colocar na terra, jogar a terra por cima, são tudo formas que o nosso cérebro registre, olha, essa pessoa foi enterrada, ela não vai voltar mais. São rituais de passagem e que muitas vezes na nossa sociedade está se jogando fora isso. As pessoas já não fazem mais velório. Durante a pandemia era compreensível, né? Não tinha condição de fazer. Mas, enquanto sociedade, a gente enterrou do dia para a noite milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, e a gente não fez um minuto de silêncio. A gente não fez um ritual, a gente não fez um único ritual coletivo de passagem para marcar essas pessoas que se foram. E eu imagino como isso está trabalhando na vida das pessoas, na psique das pessoas. E hoje a gente tem um grau de adoecimento psíquico cada vez maior. O Brasil é um dos países com maior índice de pessoas deprimidas. Tem aumentado o número de suicídio, inclusive. E são coisas para a gente pensar. Mas nós, das culturas tradicionais, nós também entendemos a morte como uma coisa boa. Por isso que eu falo do perigo da demonização da morte. Porque a morte é necessária. O que nós entendemos como boa morte? A pessoa que morre velha, que deixou legado. Deixou legado, estou dizendo, deixou histórias. E que essa pessoa foi na hora certa, né? O que é uma morte ruim? É uma morte fora de hora. Quando uma pessoa morre jovem. Até porque é natural a gente enterrar nossos mais velhos e não é natural a gente enterrar os nossos mais novos. Não é natural. Por isso que para além de toda a violência que deve estar aí descrito em diversas dissertações, em diversas pesquisas com relação ao genocídio da juventude negra, a violência espiritual com relação à morte de jovens, porque não é natural uma mãe enterrar um filho. E nós temos mães pretas aqui no Brasil que enterraram mais de um filho, às vezes 2 filhos e às vezes até mais.
assassinados pelo Estado. É necessário a gente refletir e se preparar para a nossa morte. Deixar as nossas vontades. O que você quer quando você morrer? Qual? Você quer velório? Você não quer velório? Você quer comida no seu velório? Você não quer velório? Você quer música no seu enterro? Não quer? Você está deixando recurso para o seu enterro, para o seu velório? Você parou para refletir de deixar, às vezes, seguro de vida para acolher, para ajudar minimamente o seu companheiro, sua companheira, sua família no momento da sua partida? Porque, infelizmente, essa sociedade que a gente vive, ela gira em volta do dinheiro. E também não dá para deixar de falar sobre a comercialização da morte. Temos a demonização e a humilhação e comercialização da morte, com o preço que se está para se enterrar alguém. E aqui em São Paulo, a prefeitura recentemente privatizou, inclusive, os cemitérios. Um Estado que nos assassina cotidianamente, aí privatiza e estimula o mercado da morte, né? Quem fabrica a bala ganha, quem fabrica o caixão ganha, a terra hoje, que era nossa, também o dono, né? Aí agora passa a ter donos que também ganham. Então, o mercado gira com o genocídio da juventude negra, com genocídio do povo preto. São coisas para a gente pensar. E, Adriana, o que isso tem a ver com o espírito da intimidade? Porque a gente precisa refletir sobre a nossa relação com a nação, para além das questões políticas que eu acabei de colocar agora, de toda a violência, a gente precisa entender a importância da nossa conexão com a nossa ancestralidade. Nós, das culturas tradicionais, temos diversos rituais que garantem a manutenção da nossa relação com a ancestralidade. Mas você, de outra cultura, não pode abandonar isso. Como se você tivesse vindo do nada. A gente veio de algum lugar. O DNA que a gente carrega veio de alguém, foi produzido por um conjunto de pessoas. E as experiências e todas as vivências delas, e que impactam na nossa vida. A gente não tem como fugir disso. E de sermos gratos por tudo isso. De sermos gratos à nossa ancestralidade. E muitas vezes, sim, a nossa vida às vezes está de ponta cabeça, e sim por conta dessa desconexão com a nossa ancestralidade, com a desconexão com o nosso mais velho direto, ainda não ancestral, nossos mais velhos, e consequentemente as pessoas hoje morrem, vai lá, joga, fecha o caixão, enterra e acabou. Não se toca mais no nome, como se ela nunca tivesse existido. Deixando de dar valor em toda a história dessa pessoa. E que a vida dessa pessoa te marcou de alguma forma. E o programa de hoje eu vou dedicar, inclusive, ao meu cunhado, o irmão do meu marido, Jair Silveira Vasconcelos, que estará sempre presente em nossa vida, em nossas vidas, que faleceu agora recentemente. E toda a história que ele deixou em nossas vidas. Os grandes almoços, que a gente nunca vai esquecer. Que ele cozinhava maravilhosamente bem, adorava cozinhar. Inclusive, no sábado de Aleluia, foi o nosso último encontro. Que ele veio cozinhar na minha casa. E eu tive essa alegria, eu tenho essa memória. E que e que ficou como legado dele. Um almoço maravilhoso, onde eu reclamei, porque ele sempre fazia, a gente sempre fazia almoço na casa dele. Eu falei, ele nunca veio aqui em casa, nunca veio almoçar e fazer almoço aqui em casa. Aí ele veio fazer o almoço na minha casa,
Tava eu, o Jair, meu marido Celso, minha mãe Marta, meu filho Victor, minha ex-cunhada Danúbia e minha sobrinha Maria. E o Jair se foi, mas deixou um pedacinho dele no coração de todos nós e nessa memória afetiva muito ligado a um alimento que para nós, povo preto, é fundamental. A nossa ancestralidade fala diretamente com a gente a partir do compartilhar do alimento. E deixou essa memória também na vida de seus sobrinhos, do Vitor Vasconcelos e da Gabriela Vasconcelos. Jair Silveira Vasconcelos, sempre presente. Um beijo grande e até semana que vem. Oi, já ia me esquecendo de informação super importante passar para vocês, que é apresentar a equipe maravilhosa que me ajuda para entregar esse trabalho lindo para vocês. Bom, vamos lá. Na captação e edição de vídeo, nós temos a Aline Rocha, a querida Ifachei. Na produção, nós temos Flávia Alves, nossa Ifacheuá, e Gleice Bezerra, Ifabemileque. E na produção e projeto gráfico, dessa coisa bonita que vocês veem, que a gente está bombando aí, é graças a Juvieira, beleza? Muito obrigada pela força, um beijo e até lá.